Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos estar meditando hoje à noite nessa passagem. Creio que é uma passagem muito oportuna, principalmente para esse feriado que nós estamos vivendo aí, né? Nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Mas que os ímpios vivem e se banqueteiam, né? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 a 6. Tá ligado aqui? Beleza. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Peço aos irmãos que fechem os olhos por um momento, para a gente orar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és grande, Senhor, elevado. Nada se compara a ti, meu Deus. Nesse momento, ó Pai, por tua graça e tua misericórdia, fala conosco, aos nossos corações. Senhor, perdoe nossos pecados, significância. Tem piedade, Senhor, e misericórdia. Mas não nos deixe embora de mãos vazias. E que essa palavra, Senhor, possa produzir fruto em nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Irmãos, o tema da pregação é sexualidade matrimonial. E esse tema, ele é muito importante, porque a sexualidade, ele é um tema completamente deturpado. É um tema completamente abandonado. E o pior de tudo, que a sexualidade, ela é praticada. Não só no contexto da igreja, principalmente no mundo e de maneira errada. E nós, como um povo santo, nós que temos um livro santo nas mãos, nós devemos transmitir a verdade a respeito da sexualidade de maneira pura, de maneira que agrade a Deus e principalmente com seriedade. O que nós vemos pessoas tratando a respeito desse tema é trazendo alguns gracejos, piadinhas de duplo sentido, até mesmo chocarrice. Trata do tema como se o tema não fosse tão importante assim. E nós devemos olhar para isso com toda a seriedade do nosso coração, porque isso aqui tem causado problemas a muitas pessoas, causado problemas a muitos casais, a muitos adolescentes, até mesmo os idosos. Uma certa feita, eu tive aconselhando uma senhora de 70 anos de idade. E o que me causou assim um grande espanto, que a dificuldade dela era no tocante a relações sexuais. E para mim, me perdoe os idosos aí, mas para mim os idosos estavam meio capengando, mas não tá não. Não estão não. Os velhos estão firmes, rapaz. Firme, né?
Estão firmes mesmo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, né? E que Deus preserve vocês assim. Amém? Né? Então, irmãos, por isso nós devemos tratar desse tema, porque eu já me equivoquei a respeito disso, e creio que muitas pessoas também estão se equivocando. E um dos equívocos que estão ocorrendo hoje, principalmente nesse final de semana, são homens e mulheres se deitando por aí nas ruas, se deitando por aí nos motéis, nos bordéis, até mesmo nas calçadas, escondidos em qualquer beco aí em meio do carnaval, e praticando o sexo de maneira completamente contrária à palavra de Deus. E nós sabemos o prejuízo que isso traz, a consequência que isso traz para essa pessoa. A primeira consequência é que ela está pecando contra o Senhor. E quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos passíveis de ira, sofrer a ira dele, a não ser que Cristo entre na frente. Mas pelo contrário, o pecado da pessoa e a ira do Senhor um dia irão se colidir. E nós sabemos muito bem quem irá perder nisso tudo. A outra coisa são as gravidezes indesejadas que irão ocorrer. E com isso, muitas optam em abortarem o filho, acabar com a vida do feto, e outras até têm o filho, porém nunca mais vai ver a cara do pai, nunca mais vai ver a cara do camarada, porque viveu aí 4 dias de emoção, deitou com qualquer pessoa, não sabe nem o nome do fulano, endereço nem telefone. Então, isso é algo muito ruim. O que dirá também da destruição nesse campo, onde é até repugnante falar, mas pessoas que se deitam até mesmo como animais, se deitam com pet. É algo assim, algo horrível, algo deplorável. Deus abomina essas coisas. Muitas pessoas falam que, olha, como você pode esperar ter relações sexuais no casamento sem antes você provar, sem antes você deitar com várias pessoas e experimentar se o sexo ele é bom ou não. E nós sabemos que isso é completamente errado. E nesse pensamento as pessoas também, elas se equivocam e também trazem consequências difíceis para a sua vida. Até porque nós que somos casados, nós sabemos que a relação sexual dentro do casamento, ela envolve diversos fatores. Talvez um bom dia errado que você deu já comprometeu sua noite. E nós homens sabemos disso na pele, sofremos isso na pele. Só que as mulheres também. Os homens trabalham igual burro todo dia. E à noite, estou cansado e também não vai. E isso é ruim também. Nós vamos corrigir isso no caminhar da pregação. E por que eu estou falando a respeito desse tema? E tem aqui crianças também ouvindo isso. Tem crianças aqui na igreja que estão ouvindo a respeito do tema. É importante as crianças ouvirem isso porque aqui elas ouvem o que é correto. Aqui elas ouvem o que Deus diz na sua palavra. Há um texto em Deuteronômio 6, verso 7, que fala assim, irmãos: Tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso está dizendo da palavra do Senhor, para que nós inculcamos os nossos filhos, e falar da palavra do Senhor, seja assentado, andando, caminhando, deitando ou se levantando. Ou seja, a todo momento, nós devemos instruir nossos filhos na palavra do Senhor. E há outro texto, em Deuteronômio 24, verso 5, que fala assim: homem recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então esse texto está dizendo que o homem que acabou de casar, ele não vai se envolver em guerra nenhuma, para não ter risco de morrer. Ele vai ficar 1 ano na sua casa, trazendo felicidade para a sua mulher. E nós sabemos bem que felicidade é essa. E o texto de Deuteronômio era um texto que era ensinado às crianças naquela época. Então, por isso a importância de falar desse tema, até mesmo quando tem crianças no meio.
Outro texto também que nos fala, se eu não me engano, em Efésios, capítulo 6, diz assim: eduque seus filhos na disciplina do Senhor. Então, a área da sexualidade bíblica é a disciplina do Senhor e nós devemos educá-los nisso. Até porque as escolas, elas têm trabalhado de maneira forte para destruir a visão correta do sexo. E nós, como povo de Deus, nós devemos educar nossas crianças, para que elas não sofram esses ataques diabólicos, satânicos, das escolas, do mundo. Esse é o nosso papel como igreja. Partindo por texto, irmãos, nós iremos ver, em primeiro lugar, o remédio contra a impureza. O texto começa assim: quanto ao que me escrevestes. Isso está no verso 1. Paulo, ele aborda algumas questões levantadas pelo povo através de uma correspondência que ele recebe da igreja. Essa carta que o apóstolo Paulo ele recebe dessa igreja, provavelmente levado aí por Acaico, Estéfanos e também Fortunato, essa carta ela vem com algumas dúvidas que a igreja tinha, e o apóstolo Paulo tinha a tarefa de sanar essas dúvidas. Essa carta que eles escreveram, nós não temos essa carta hoje, mas, por nós não termos essa carta, nós não sabemos o conteúdo dela. Mas as respostas que o apóstolo Paulo dá para a gente entender mais ou menos a dúvida daquele povo. E a dúvida deles era essa. Eles estavam com dúvida a respeito do divórcio, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, a respeito das virgens, das viúvas, das comidas sacrificadas a ídolos, sobre os dons espirituais, sobre a ressurreição dos mortos, e também da coleta para os santos, e também sobre o sexo no casamento, que é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. E o texto prossegue e diz que é bom que o homem não toque em mulher. A palavra toque, aqui, ela é um eufemismo dizendo assim, é bom que o homem não se relacione com mulher. É bom que o homem não se relacione com mulher. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essas palavras, ele está repetindo o que os coríntios diziam. Olha, é bom da gente se abster de tocar em mulher, de ter relações sexuais com mulher. Então, por quê? Porque os coríntios, eles eram influenciados pelo ascetismo. E o que é isso? É a prática de renunciar aos prazeres corporais e apegos materiais para alcançar a santidade. Então, tudo aquilo que trazia satisfação para o corpo, eles rejeitavam. Porque para eles o corpo era ruim e a alma, sim, era muito boa. Porque eles eram influenciados também pelo dualismo platônico. O dualismo platônico, ele diz que, um exemplo aqui, que há esse controle, aqui, ele é o protótipo do que é real no mundo das ideias. Porque o controle real, original mesmo, está no mundo das ideias. Isso aqui é apenas uma cópia. Então, isso aqui não tem muito valor. E eles também eram apegados nisso. O corpo não tem muito valor. Então, a gente não pode trazer prazer para o corpo. Nós não podemos trazer prazer para o corpo. E o apóstolo Paulo fala que os solteiros, para o homem não tocar em mulher, por quê? Porque os solteiros estão livres para servir a Deus. Eles não têm o compromisso e a responsabilidade que um casado tem, de cuidar da esposa cuidar do marido e também cuidar dos seus filhos. Interessante que há um homem já falecido, um grande missionário, foi um grande missionário, porém um péssimo marido e pai. O nome dele é David Livingstone, não sei se os irmãos já ouviram falar disso. Um grande missionário na África. A história dele é surpreendente. Quando ele morre na África, os africanos abrem o seu peito, arrancam o seu coração e dizem para os ingleses assim, olha,
você pode até levar David Livingstone para a Inglaterra, mas o coração dele é da África. Foi um grande missionário. Porém, o período que ele ficou na África fazendo missões, a família dele ficou passando fome na Inglaterra. Os filhos ficaram padecendo na Inglaterra. E a esposa também padecendo na Inglaterra. Então, se vocês desejam servir a Deus de maneira integral, não casem. Não toquem mulher. Vivam de maneira santa. Não façam como David Livingstone fez. Abandonar a esposa e abandonar os filhos. 1 Coríntios 7,32. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, esse deve ser o papel daquele que o apóstolo dá, a orientação que o apóstolo Paulo dá para os solteiros. Não toquem mulher. Não tenha relações com mulher. Não fique de pegadinhas e ficações com nenhuma mulher. E o casamento, irmãos, ele é o remédio criado por Deus que destrói a impureza. Então, você solteiro, que não consegue não tocar em mulher, você deve casar. Você solteiro, que o desejo está ardente, as paixões estão elevadas, você deve se casar. Você não pode aliviar suas tensões de maneira antibíblica. Você deve se casar. Você não deve viver de maneira impura. Você não deve aliviar suas tensões por meio de prostituição, por meio da pornografia, por meio de masturbação, por meio de vídeos, por meio de fotos, por meio de conversas. Você não pode fazer essas coisas. Se você não aguenta segurar o desejo ardente, case. Case o mais rápido possível. Faça como os antigos, uma geladeira e uma cama e cai para dentro. Mas não peque contra o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, essa palavra impureza, aqui para nós ela está no singular, mas no grego é porneias, no plural, e envolve qualquer tipo de impureza. Qualquer tipo de impureza. Traição, masturbação, pornografia, tudo que é de impureza, aqui está dizendo nesse texto. Então, se você, meu irmão, minha irmã, aqui hoje, não consegue segurar o desejo ardente no coração, case-se. Ô pastor, mas olha só, o meu rosto é um pouco desconfigurado, não consigo arrumar alguém. Faça igual eu, ore 4 anos e meio. O meu também é desconfigurado, mas o joelho estava bom. O joelho estava funcionando. Case, para não pecar contra o Senhor, meus irmãos. Agora, nós iremos ver a respeito dos direitos e deveres que o homem e a mulher que são casados, eles têm. O texto, ele diz, conceda o que lhe é devido. Cada cônjuge deve cumprir seus deveres de amor sexual para com o outro, ao invés de reivindicar seus próprios direitos. O imperativo presente aqui, conceda, indica dever habitual. Então, o texto está dizendo, a mulher ou o homem, o marido ou a esposa tem o dever habitual de conceder o que é devido um ao outro. E quando trata da questão do devido, irmão, é a respeito de um débito. Você, marido, tem uma dívida com a sua esposa. A esposa tem uma dívida com o marido. E vocês têm que pagar essa dívida. Sabe quando tem aquele carnezinho da Casas Bahia? Todo dia 10 você vai lá e paga aquela dívida? É semelhante à dívida que você, cônjuge, tem com o seu cônjuge. Você deve a ele.
Então, se ele cobrar a dívida, o que teremos que fazer? Pagar a dívida. Se as Casas Bahia cobre a dívida e não paga, é Serasa. Correto? Aqui, se a dívida é cobrada e não paga, é pecado. É pecado. Nem as esposas, nem os maridos têm direito de usar os seus corpos completamente como queiram. Por quê? Porque o seu corpo não pertence a você a partir do momento que você é casado. Pertence ao seu marido. E o corpo do marido não pertence a ele a partir do momento que ele é casado. Pertence à esposa. Pertence à esposa. Então, as esposas e os maridos têm o direito de usar. Eles não têm o direito de usar o corpo deles como eles bem entendem. Então, assim, né? Então, hoje, a cabeça está doendo um pouco. Não pode. Hoje estou cansado demais, eu peguei muito peso no trabalho, foi um dia muito desgastante. Falo, vem cá que hoje eu te uso. Não pode. Porque há direitos e deveres. E a gente fala assim, irmãos, até assim de forma descontraída. O meu intuito não era arrancar risada, mas é impossível, acredito eu. Mas é algo muito sério. É algo muito sério. Porque uma coisa que nós devemos entender é que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor para tudo. Eu costumo dizer às pessoas que me procuram a respeito da confiança em Deus, porque elas confiam em Deus se elas estão à procura de trocar de carro. Elas confiam em Deus, de que Deus vai dar o jeito dele, e eles vão conseguir comprar um carro novo. E elas confiam em Deus de maneira plena. Elas batem o pé mesmo, confiam em Deus. E isso é bom, essa confiança. Mas, quando há um tipo de confiança que traz um aspecto de insatisfação, quero dar um exemplo assim. A partir de hoje, instaurou uma lei no país. Todos os cristãos vão ser presos. Aí, nesse momento, nós devemos confiar no Senhor também, como nós confiamos em trocar de carro. É a mesma confiança. E quando se trata desta palavra aqui, a respeito do casamento, nós devemos confiar no Senhor também. Porque o Deus que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso, ele sabe muito bem por que escreveu isso. Porque a relação sexual dentro do casamento é a manutenção do cônjuge, do casamento. É a manutenção para o cônjuge. Por isso, a dívida tem que ser paga. E nenhum deve exigir direito um do outro. Na cultura dos coríntios, o homem era colocado em um patamar mais elevado do que a mulher. E nesses versos, Paulo traz igualdade entre os cônjuges, mostrando que um quanto ao outro tem obrigações a cumprirem e autoridade sobre o corpo do outro. Então, na época do apóstolo Paulo, o homem se achava superior à mulher. Então, assim, mulher, hoje vamos nos satisfazer. E a mulher logo de prontidão obedecia. Mas quando a mulher exigia, o homem falava, não, quem manda na parada sou eu. E aqui nesse verso, o apóstolo Paulo, ele coloca tanto o homem quanto a mulher em pé de igualdade. Em pé de igualdade quando se trata a respeito das relações sexuais. Então, tanto o marido quanto a esposa, eles são iguais quando se tratam dessas coisas. Então, mulher, não ache que você está num grau mais elevado do que o seu marido. E marido, não ache que você está num grau mais elevado do que sua mulher. Vocês dois estão em pé de igualdade. Porque a Bíblia assim coloca.
Agora, se tratando da abstinência sexual, versos 5 a 6. Diz: não vos priveis um ao outro. O cônjuge não deve privar, roubar o outro da intimidade sexual. Nós já vimos no texto anterior que há um dever e que o homem ou a mulher não tem direito sobre o próprio corpo. Então, com isso, vocês não podem se privar um ao outro quando se trata da relação sexual no casal. Você não deve privar o outro, roubar do outro a intimidade no casamento. Porém, o texto aqui traz alguns motivos para a abstinência. Um motivo. Primeiro motivo é o consentimento mútuo. Então, para um casal não terem relações sexuais, os dois têm que estar de plenamente acordo. O segundo ponto, que seja por algum tempo. Por um breve período de tempo. E o terceiro, para se dedicar à oração. Então, o motivo do casal se abster é dessas formas. Amor. Vamos entrar em um acordo nós dois, de pouco tempo, 2 dias, nós dedicarmos à oração, e passando 2 dias a gente volta. Tem que ser 2 dias só. Passando 2 dias a gente volta. Se ela dizer assim, não estou de acordo, acabou. Acabou. Então, não pode dessa forma. Então, irmãos, assim, esses versos aqui, eles são muito fáceis, são claros de entender. São muito claros de entender. E o motivo que o apóstolo Paulo fala no verso 6, da concessão, está intimamente, ele está admitindo que pode haver um momento de abstinência temporária no casamento, quando se trata desses motivos aqui da abstinência, mas o apóstolo Paulo não está ordenando. Ele não ordena essas coisas. Então, se o casal se consentir em ficar pelo menos 2 dias em oração, que o casal fique. Mas se um deles não quiserem, acabou. Acabou. Agora, irmãos, vamos fazer aqui umas considerações finais, que não está acabando, mas tem bastante coisa ainda para dizer. O Deus das Escrituras é um Deus santo, e a vontade dele é que sejamos santos e nos abstemos da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Voltando, o casamento é o remédio eficaz para aqueles que não dominam suas paixões, desejos e apetites sexuais. Irmãos, há um texto que nós conhecemos de cor, principalmente que nós somos reformados aqui. Efésios 1:4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual é a finalidade da eleição? Para sermos santos. Então, se você bate no peito, eu sou um reformado, congrego numa igreja reformada, creio de cima a baixo, com toda a fibra do meu ser, que Deus me escolheu, e vive uma vida leviana, uma vida profana, uma vida de prostituição, você deve rever essa eleição sua. Porque Deus nos chamou para sermos santos. E Ele diz, sede santos como eu sou santo.
A vontade de Deus, como diz aqui no texto de Tessalonicenses, é que nós sejamos santos, para que a gente fuja, se abstenha da prostituição. Então, meu irmão e minha irmã, não importa a idade, se você vive de maneira promíscua, saiba que você está pecando contra o Senhor, pecando contra um Deus santo. E a vontade dele para você é que você seja santo, como ele é, que você fuja das prostituições, porque essa é a vontade dele. Mas se você não está se deitando, rolando por aí, mas sente um desejo ardente no coração, case-se, arrume um homem, arrume uma mulher, mas não peque contra o Senhor, viva de maneira santa, porque a igreja do Senhor, ela deve ser pura, imaculada, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Assim que deve ser. Então, o Deus que nós servimos é um Deus completamente santo. E o desejo dele para nós é que nós sejamos santos também. É isso. Ambos os cônjuges são devedores um do outro. E sempre que um cobrar o que lhe é devido, de prontidão deve receber. Um casamento santo, com ambos os cônjuges santos, dar ao outro o que lhe é devido não é um peso, e sim um ato de amor e de obediência à palavra de Deus. Então, quando um dos cônjuges reivindica seu direito de receber aquilo que é devido, o outro cônjuge não pode achar isso como um peso, como se o homem fosse um animal, ou a mulher fosse um animal também. Não. Tem que ser com entrega amorosa, com afeto, com obediência à palavra de Deus. É isso que deve ocorrer. Porque nós, irmãos, o povo escolhido por Deus, nós devemos ser distintos desse mundo. Até porque a palavra santo significa distinto, separado, diferente. Agora nós não podemos imitar o mundo, aonde as mulheres abrem sua boca de maneira contente e diz que priva o marido por dias e dias e dias, e homens também fazem a mesma coisa. E o pior de tudo isso é que os crentes riem dessas coisas, riem do que Deus odeia. Deus odeia essas coisas, e nós devemos também odiar essas coisas. Nós não devemos nos privar uns aos outros, devemos cobrar o que é devido, e de prontidão devemos receber. É isso que deve ocorrer dentro de um casamento. O Joel Bick, no livro Vivendo para a Glória de Deus, ele fala assim: o amor conjugal deve ser sexual. Logo, ambos os parceiros conjugais podem se dar inteiramente para o outro. Olha só, irmãos, com alegria e exuberância, em um relacionamento saudável, marcado por fidelidade. Então, quando há essa entrega, meus irmãos, tem que ser com alegria, com exuberância, com brilho nos olhos, com desejo de estar presente naquele momento. Porque isso é uma intimidade sexual completamente saudável. Você não deve estar ali, vou aqui, vai ser rápido, só para esse homem ou essa mulher largar do meu pé. Não, irmãos, não é assim. Não é dessa forma. Nós que somos adultos e casados, uma coisa que nós aprendemos no casamento é termos maturidade. Acredito que todos aqui aprenderam a ter maturidades no casamento. Eu quero dar um exemplo. Imagine só um casal e a mulher, ela gosta muito, 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 muito mesmo. É a paixão dela. Ela gosta muito de ver jogo de futebol no estádio. Ela gosta muito. O desejo dela. E o marido dela, a única coisa que ele não gosta é assistir futebol. É a única coisa que ele não gosta. Só que acontece. Obrigado. Pelo menos uma vez por mês,
esse casal vai no campo de futebol para assistir jogo. O que acontece aqui? O homem ele não gosta, mas ele é maduro o suficiente para saber que a esposa dele gosta e ele a acompanha. E acredito que esse exemplo acontece em todos os casamentos das pessoas que estão aqui. Mulher gosta de uma coisa, o homem não gosta. Ele, como ele é maduro, ele participa. E a mulher também é a mesma coisa. Então, irmãos, quando se trata dessa relação sexual, por mais que no momento você esteja com indisposição, lembre que uma coisa que o casamento traz para nós é maturidade. E essa maturidade, ela deve ser cativa. A palavra do Senhor de que você não deve privar o outro de ter relações sexuais. Olha só que lindo, meu irmão e minha irmã. Preste atenção. Olha para essa cara feia que está falando com vocês aqui. Preste atenção. Lá na eternidade passada, quando não havia tempo, espaço, estrela, não havia nada. Deus preparou para você esse homem e essa mulher que está ao seu lado. Lá atrás. Estava escrito que vocês seriam um casal. Olha só que lindo. Nada pode separar o nosso amor, porque Deus decretou desde a eternidade passada. Poesia maravilhosa. Agora, esse cônjuge que está ao seu lado é o objeto do seu amor. E você deve ser maduro para com ele, maduro para com ela. E quando se trata desta área, a maturidade, ela tem que ser bem elevada. Agora, algumas observações aqui, irmãos. Por mais que ambos sejam devedores um do outro e tenha autoridade sobre o corpo do outro, não significa que a intimidade sexual do casal seja mecânica e sem afeto. Como eu disse agora há pouco, por mais que tenha esse dever, por mais que envolva autoridade sobre o corpo do outro, a relação sexual do casal não deve ser mecânica e sem afeto. Quem tem relação sexual mecânica e sem afeto é prostituta. Não crentes. Então, quando vocês deitarem no leito de vocês, deve haver amor, afeto. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui, há maridos ou esposas que até estupram seu próprio cônjuge. Então, nós devemos ter amor e afeto. Por mais que ambos sejam devedores um do outro e tenham autoridade sobre o corpo do outro, é sábio analisar quando as coisas não estão bem e não forçar o outro. É óbvio, irmãos, que nem sempre que nós iremos reivindicar o nosso direito, é óbvio que nem sempre essa dívida que nós temos que receber, ela será paga. Nós sabemos disso. E por isso nós devemos ser sábios. Nós devemos estar antenados a tudo o que acontece, tanto com a mulher quanto com o homem, sem forçar a barra, sem forçar um ao outro. Porque por mais que esse texto aqui é claro, mas nós sabemos que a vida real, a vida sexual, ela envolve muitos aspectos. Não sei se os irmãos sabem, mas um casal casado entende muito mais de sexo do que qualquer prostituta por aí fora. Entende muito mais. Certa vez eu trabalhando, uma mulher veio me indagar
a respeito dessa área da sexualidade. Ah, vocês crentes aí, vocês não entendem nada. Vocês só praticam relações sexuais para terem filho. Falei assim, ó, vem para o nosso time que você vai entender o que é essa área. Você vai entender como é que envolve essa área. Então, assim, quem está lá fora, eles vivem uma atividade sexual completamente mecânica, sem afeto, eles não analisam as situações e acaba sendo algo forçado e por causa disso acaba não tendo nem sequer o prazer de ter a relação sexual ali. Então que Deus nos dê essa sabedoria para lidar com essas coisas. Terceiro ponto, a abstinência por motivos não bíblicos traz consequências desastrosas ao cônjuge. Então, irmãos, preste atenção. Quando você se abstém de ter relações sexuais com o seu cônjuge, por motivos que não seja bíblico, do qual nós dizemos aqui, a respeito da mutualidade, a respeito do breve período de tempo e para a oração, quando você se abstém, quando a sua abstenção não é por esses motivos, traz algumas consequências. Eu quero trazer para os irmãos aqui 5 consequências que trazem. Olha só, a primeira, meu cônjuge não me ama mais. Então, quando você homem e você mulher fica dias e dias e dias e dias fugindo do seu parceiro, pode surgir esse tipo de pensamento na cabeça dele. O meu cônjuge já não me ama mais. O meu cônjuge já não tem mais nenhum desejo por mim. O meu cônjuge já perdeu todo o afeto. Porque eu procuro e não acho. Eu reivindico meus direitos e não recebo. O segundo, meu cônjuge não se agrada mais da forma como me relaciono sexualmente. Então, esse pensamento, ele pode pairar na cabeça do homem ou da mulher quando eles estão se privando um ao outro. O meu cônjuge não se agrada mais da forma que nós nos relacionamos. Aí a mulher acha que está com o corpo fora do padrão. O homem pensa que já perdeu o vigor. Por isso que a relação sexual ela deve ser regular, para a gente fugir desses pensamentos aqui. Terceiro, meu cônjuge está envolvido com pornografia. Isso pode também passar na cabeça do cônjuge, quando há essa abstinência. O meu cônjuge já não tem mais prazer em mim, porque ele tem prazer nas pessoas que ele vê na tela. Então, por isso, quando eu o procuro, ou a procura, eu não acho, porque ele está envolvido com pornografia. Pode ser esse pensamento. O quarto, meu cônjuge está me traindo. Arrumou outra pessoa, uma pessoa que talvez se relacione melhor do que eu, seja mais novo ou mais nova do que eu, muito mais atraente do que eu, e agora ele está fugindo de mim porque está me traindo, está com outra mulher, está com outro homem. Então, irmãos, é sério isso. Quando o casal não tem uma vida sexual regular, é sério isso. Essas verdades aqui são verdades que nós devemos levar em consideração. A outra, que pode ocorrer o divórcio. Pode ocorrer o divórcio quando há essa abstinência. Há uma história, irmãos, tem um livro chamado Santos no Mundo, que é dos puritanos, né? E teve um puritano, um homem, que negou sexo à esposa 2 anos. 2 anos fugindo da mulher. E a igreja, naquela época, colocou esse homem de disciplina. Não falo o restante da história. Mas imagina só a mente dessa mulher. 2 anos que esse homem não me toca. 2 anos que eu reivindico o meu direito e nada. Eu procuro e nada. Imagine só a mente dessa mulher. Agora, imagine a sua mente caso você esteja vivendo essas coisas. Não por 2 anos. Sei lá, 3 dias. 1 semana. 15 dias. 1 mês.
2 meses, misericórdia, tem que falar com os pastores, 2 meses. Misericórdia. Não, a gente ri, irmão, mas é sério. É sério. Porque isso pode ocorrer com outro. E meu irmão, e quando o seu marido ou sua esposa procura você, é porque ele quer satisfazer os desejos dele com você, porque ele te ama, meu irmão, minha irmã. É porque ele te ama. Os cônjuges devem ter regularidade na vida sexual, pois isso evita males profundos, esses males aqui. Agora, irmãos, quando a abstinência sexual ela é válida? Primeira coisa que nós vimos é a oração com mútuo consentimento, ok? Que está aqui no texto. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos mais 3. A segunda, a modéstia. No período da menstruação da mulher, olha só o Levítico 18:19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Então, nesse período, nós devemos nos abster. É um período longo, eu entendo, mas devemos nos abster. Outro, por misericórdia, quando um dos cônjuges se abstém para não transmitir algum vírus contagioso, exemplo como o HIV ou alguma doença. Então, nesse período, nesse contexto, é válido a abstinência, é sábio se abster assim. E o outro é a necessidade. Quando um chamado legal requer que o marido se aparte de sua esposa por um longo período de tempo, como o caso de um soldado numa circunstância de guerra ou de um ministro em tempos de perseguição e apostasia. Então, se o seu marido foi chamado à guerra, ele ficará muitos dias nessa guerra. Então, de maneira involuntária, haverá aí a abstinência. Agora, irmãos, se a abstinência não se enquadrar nisso daqui, irmãos, desfrute do negócio. Tem um texto em Tiago que fala assim, irmãos, presta atenção nesse texto. Eu quero que vocês hoje vão para casa só com isso aqui, ó. Sexualidade matrimonial e esse versículo embaixo. Eu já vou estar satisfeito. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Não adianta nada ouvir e não praticar, ok? É como a pessoa que vai no nutricionista e quer perder 30 quilos. A nutricionista faz uma dieta tão elaborada e ela lê aquela dieta, fica maravilhada com aquilo. Ela fica tão maravilhada com aquilo que ela pega aquela dieta, ela cola num quadro de tão maravilhoso que é. E 3 meses depois, ela volta no nutricionista e está a mesma coisa. E o nutricionista fala, você não leu o negócio? A dieta que eu te dei? Eu li, achei muito bonito. Eu até colei na parede lá da minha casa, de tão lindo que ficou. O que adiantou? Você não praticou? Está a mesma coisa. Então, nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém? Amém. Esse amém está fraco. Agora, irmãos, para a gente encerrar, nós devemos ter Jesus Cristo como o nosso modelo em tudo. Nosso modelo em tudo. Cristo se entregou por sua noiva sem reservas, abrindo mão de seus direitos e se entregando a sua vida por ela. Cristo, ele pisou nessa terra, irmãos, nesse mundo que jaz do maligno. Ele fez a vontade do Pai, como foi cantado aqui, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E na cruz, ele se entregou totalmente pela sua noiva. Totalmente. Teve um momento que Jesus orando,
no jardim no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa oração de Jesus mostra assim: Senhor, se possível, não deixa eu me entregar não, porque eu sei o que vai acontecer comigo, mas faça a sua vontade. E a vontade do Pai foi feita. Jesus se entregou na cruz e morreu por nós, e morreu pela sua noiva, e hoje nós estamos aqui. E nós, irmãos, devemos olhar para Jesus e também nos entregar um ao outro, no campo sexual, com amor, com afeto, com carinho, com brilho nos olhos. Dizer palavras de amor a essa mulher, palavras de amor a esse homem. Chega hoje à noite, diz assim: você é o rio que corre no meu deserto. Você é o rio que corre no meu deserto. Você, dentre as milhares e milhares de estrelas, eu prefiro as que brilham nos seus olhos. Acabei de inventar. Mas deve haver essas coisas, porque nós sabemos muito bem o risco que isso pode trazer. E tenha Jesus como nosso modelo, que se entregou por nós, sem reservas, pagou o preço do nosso pecado, foi abandonado pelo Pai na cruz, derramou até a última gota do sangue, sofreu o que sofreu, por um povo como nós, pecador, miserável, trapo de imundícia. Nos comprou, nos resgatou, nos remiu. Ele não abriu mão disso. Que nós possamos imitá-lo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai querido, nos ajude, Senhor, a aplicar essa palavra no nosso contexto de vida. Sabemos, ó Pai, que as relações são boas, porém, quando elas são negligenciadas, ó Deus, ela traz danos. Possamos, ó Deus, observar essas coisas com temor e tremor, e que a nossa mente possa estar cativa à palavra do Senhor e nossa conduta também. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.